Meu pai falou pra mim, se eu pegar, eu posso levar pra me comer lá em casa. Qualquer um aqui, ó. Já tô escolhendo o bichão aqui. Joga milho, filho. Joga mais. Joga milho, sabe? Joga isso aí. Perto, vai. Vai, sai. Ô, que eu já tô adubando o bichão. Hoje ele vai pra casa. Aquele arrepiado ali, ó. Aquele arrepiado ali, nós vamos comer ele amanhã. Vamos. Quem quer milho? 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 Quem quer milho?